Que bom que você chegou até aqui. Você está estudando, aprendendo e ajudando o canal a crescer. Então, vamos para mais uma aula de História de Goiás para o seu concurso. Na aula passada, nós vimos Goiás durante o Império. Hoje, nós vamos ver Goiás na transição do Brasil de Império para República. É muito importante que quando nós vamos estudar a história de Goiás, nós conheçamos a história do Brasil, porque a história de Goiás está inserida na história do Brasil. A história de Goiás é reflexo do que acontece a nível nacional. Então, eu fiz aqui a linha do tempo, vou aproveitar e sair para você fazer um print no quadro, mas é claro, você pode me seguir no Instagram e lá você vai ter essas informações colocadas em sequência, colocadas de forma bastante clara para você ler e também relembrar. Se você quiser me seguir no Instagram, @Professor João Neto. Muito bem, então nós temos aqui uma linha do tempo, que é uma divisão artificial, porém didática, das três principais fases da cronologia do Brasil. Então nós temos o Brasil Colônia, o Brasil Império e o Brasil República. Então nós vimos durante o Brasil Colônia que aconteceram as bandeiras, os bandeirantes foram para o interior e chegaram na região onde hoje é Goiás, fundaram o Arraial de Santana, que se tornou a cidade de Goiás, e depois nós vimos o Império, ou seja, o Brasil ficou independente de Portugal, 7 de setembro de 1822, e manteve uma monarquia. Foi governado primeiro por Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, e teve um período regencial entre os dois governos. Hoje nós vamos ver a transição, portanto, do Império, da monarquia, para a República. Para entendermos isso melhor, precisamos voltar no tempo, voltar lá no passado. Lá na Idade Média, e depois principalmente na Idade Moderna, o rei, ele concentrava funções, ele concentrava o poder. Então ele fazia as leis, ele julgava e ele administrava. Quando chegou na época do Iluminismo, no século XVIII, alguns pensadores questionaram essa concentração de poder na mão de uma pessoa só. Esses pensadores estavam, de alguma forma, ligados a uma classe social que era a classe da burguesia. Então a burguesia, descontente de não ter participação nas decisões políticas, ela questiona a autoridade de uma pessoa só, no caso o rei, ter tanto poder concentrado, e então um desses pensadores iluminista, o Barão de Montesquieu, ele propõe a divisão em três. Então ele cria a teoria dos três poderes, ou seja, você tem o legislativo, que vai fazer as leis, o executivo para executá-las, ou seja, administrar, e o judiciário para fiscalizar e julgar. Então, com isso, ressurgiu aquela ideia lá do Império Romano de república. O que é uma república? A tradução da palavra significa coisa pública. É a ideia de que um governante ele tem que governar olhando, buscando o bem comum da sociedade. Significa que o interesse do todo da sociedade ele sobrepõe ao interesse individual, de forma que isso garanta uma convivência da melhor forma possível em uma sociedade. Então começaram a acontecer revoltas, revoluções, e que colocaram em prática esses ideais na França, que é o maior exemplo. Começou em 1789, depois foi concluído no século XIX, em que a França se tornou uma república nesses moldes. E um grande exemplo para o mundo ocidental foi em 1776, quando os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra. Quando eles fizeram a independência na Inglaterra, eles automaticamente implantaram uma república no sistema, nesse ideal iluminista, ou seja, dividindo o poder em três, e aí você tem uma participação também popular.
Porque, como eu já disse em aula anterior, com essa ideia de uma república, é muito importante a ideia da Constituição, ou seja, você ter uma lei, que é a principal lei de um país, que está acima de todos, inclusive do governante, inclusive do rei, porque antes o rei fazia o que ele queria, inclusive as leis, e não tinha nada acima dele. Então, com o ideal iluminista, a própria população elege representantes que elaboram uma Constituição, e essa Constituição vai ser obedecida por todos, seja pelos simples cidadãos, até pelos que estão no governo. Então, essa é a teoria iluminista. E aí, essa Constituição, na maioria dos países, portanto, que se tornam repúblicas, vão dividir o poder em três. Agora, eu faço uma tabela aqui, porque é muito comum as pessoas fazerem uma certa confusão com alguns conceitos, principalmente achar que república e democracia são sinônimos. Nós vamos ver que não. E nós vamos ver também que democracia não significa somente votar. Democracia é um conjunto de princípios que tem vários objetivos, inclusive garantir o direito das minorias de uma sociedade. É um princípio, ou seja, não é porque uma maioria toma uma decisão que a minoria tem que ser massacrada. A democracia, por exemplo, ela permite que a minoria que perdeu numa decisão, ela possa expressar o seu descontentamento. Ela pode ter liberdade de opressão. Porque se a maioria toma uma decisão e sufoca a minoria, então você já não tem mais uma democracia, é uma ditadura. Então aqui está o quadro para ficar bem didático. E eu vou usar um exemplo que talvez possa ser muito simplório, mas que eu acredito que vai ajudar você a entender, vai ser bem didático. É como se quando você vai fazer um país, você vai construir um país, a organização política dele, é como se você estivesse fazendo um sanduíche na Subway. Quando você vai fazer um sanduíche na Subway, você primeiro escolhe qual tipo de pão, depois qual tipo de carne, depois qual tipo de queijo, até que você vai passando fase por fase e ter o seu sanduíche montado, pronto. Imagina que nós vamos construir um país e vai seguir essa mesma lógica. Então aqui nós temos, por exemplo, o Estado, né? Ou seja, o país. Primeira escolha que você faz, o que seria o nosso pão, são as instituições que vão governar este país. E aí, basicamente, nós temos dois modelos. Você pode escolher uma monarquia ou uma república. No caso da monarquia, você vai ter um monarca, né? Um governante, um monarca, que pode ser um rei, um imperador, a depender do tamanho do território. Ou você pode ter uma república. Depois que você já escolheu o seu pão, nós vamos para o governo deste país, né? Que seria o próximo passo, que seria a carne. Aqui você vai escolher se você quer uma democracia ou uma ditadura. Então, na democracia, você tem liberdade. Na ditadura, você não vai ter liberdade para o cidadão. E depois você vai para a economia, que seria o queijo, o próximo passo. E aí você pode escolher basicamente entre o comunismo ou o capitalismo. No capitalismo você tem a propriedade privada dos bens de produção, ou seja, das fábricas e tal, e no comunismo você tem a ausência da propriedade privada dos bens de produção. É claro que tudo isso aqui tem subdivisões. Como é um vídeo para a internet, eu tenho que ser breve, eu tenho que colocar essas informações da forma mais resumida possível. Mas tudo isso aqui pode ser bastante aprofundado. Bom, se você pegar, por exemplo, a Inglaterra, ela é um exemplo de um país que é uma monarquia democrática capitalista. Se você pegar, por exemplo, países, por exemplo, como o que aconteceu no Brasil, na ditadura, você tinha uma república, porém era uma ditadura capitalista. Porque tem muita gente também que sobrepõe. É como se capitalismo fosse sinônimo de liberdade e comunismo de ausência de liberdade. Mas aí é como se na hora que a atendente falasse para você escolher qual tipo de carne você quer, você falasse que você quer mussarela, entendeu? Então são aspectos diferentes. Então uma coisa é a gente escolher se é monarquia ou república,
depois se é democracia ou ditadura, e depois se é comunismo ou capitalismo. Então a gente pode mover aqui, escolher um aqui, um aqui, um aqui, temos um país. Então no caso do Brasil, né, na sua declaração, na Constituição de 1891, a primeira Constituição do Brasil republicano, ele se apresentou como uma república, como uma democracia, como capitalista. E aí permaneceu até hoje, né? República e capitalismo. Só aqui que a gente tem momentos de ditadura e momentos democráticos. Bom, estabelecido isso, se tem a ideia também do federalismo. O que é o federalismo? Uma federação é quando você une vários territórios, vários pedaços, ou seja, os estados. Porque lembra que quando o Brasil era uma monarquia, as divisões eram províncias. Quando o Brasil se tornou uma república, as províncias se tornaram estados. Qual a diferença? Principalmente na autonomia. A província, ela tem pouca autonomia para tomar decisões. Ela é muito dependente do governo central, da ordem que vem da capital do país. Quando é um estado, ele tem mais autonomia. Quando a gente fala isso, é comum as pessoas se lembrarem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o nome já diz, Estados Unidos, eles são um exemplo de uma federação em que os estados são muito autônomos. Então, é comum que em um estado a maioridade seja 16 anos, em outro 18, um estado tem a pena de morte, outro não. Então, lá tem mais autonomia ainda que os estados aqui no Brasil. Mas o estado, ele é, então, portanto, uma pessoa jurídica que pode tomar decisões e se responsabilizar por elas, independentemente de consultar a capital do país ou não. Então, você tem as instâncias, ou seja, essa ideia de legislativo, executivo e judiciário, ela se aplica tanto a nível nacional, que é a União, tanto a nível estadual, que são os estados, como a nível municipal. Então, no município, o legislativo é a Câmara de Vereadores, o executivo é o prefeito e o judiciário são juízes. Nos estados, a gente tem a Assembleia Legislativa, onde ficam os deputados estaduais, o governador é o chefe do executivo estadual, né? E aí a gente tem desembargadores ou a segunda instância, e depois nós temos a nível da União a Câmara dos Deputados Federais e o Senado no Legislativo, o Presidente da República no Executivo e o STF no Judiciário. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, em 2022, existe toda uma discussão, porque nós temos um Presidente da República que está em constante críticas ao STF e seus seguidores também criticam o STF. E uma das críticas é que o STF limita o poder do presidente. Mas a ideia da teoria dos três poderes é exatamente essa. É exatamente ter um órgão que limita o poder do presidente, não deixando que ele se torne um monarca absoluto, como era um rei medieval, ou principalmente um rei da modernidade, né, da Idade Moderna. Então, agora que nós entendemos esses aspectos, antes ainda de entrarmos na história de Goiás, vamos ver algumas características, resumidamente, as mais importantes, de como se deu essa passagem de uma monarquia para uma república. Você provavelmente já percebeu que todo ano nós temos um feriado, no dia 15 de novembro, porque a república, o Brasil se tornou uma república no dia 15 de novembro de 1889. Então, foi ali que houve essa transição. Só que, apesar que muitas vezes ela é chamada de proclamação da república, na verdade foi um golpe. O que é um golpe? Um golpe é quando um grupo troca o governo de um lugar sem ter a anuência, o consentimento, a concordância da maioria da população. Ou seja, quando você não pergunta, não consulta a população por meio de uma votação se ela quer trocar o governo. Não, um grupo político, ele usa muitas vezes da força e troca aquele grupo na força. Então isso é um golpe. E foi isso que aconteceu. Ou seja, começa a ter no Brasil, ali alguns anos, né, no início do século
na segunda metade do século XVIII, no século XIX, começa a ter a ideia de que o Brasil precisa se tornar republicano. Do ponto de vista ideológico, essa ideia ela remetia ao fato de que as pessoas que defendiam a ideia republicana pensavam que monarquia era algo atrasado. Ou seja, um país, para ele se modernizar, ele precisava se tornar uma república. E aí o ideal era os Estados Unidos. Então se olhava para os Estados Unidos, que estavam se desenvolvendo, principalmente economicamente, e se tinha essa ideia: o Brasil é atrasado, ele ainda é uma monarquia, quando todos os outros países estão consolidando repúblicas. E você tem alguns outros interesses, principalmente dos fazendeiros de café, que estavam concentrados na província de São Paulo, e lembra que a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Esses fazendeiros de café, eles queriam ter mais participação nas decisões políticas. Então, para eles, era interessante que o Brasil se tornasse uma república, porque eles iriam participar, se fosse uma federação, ou seja, as províncias se tornando estados, além do estado deles já ficar mais forte, também teriam participação, representação, poder de decisão no governo central, ou seja, eles não ficariam mais subordinados a um monarca que governava a partir do Rio de Janeiro para todo o país. E então esses produtores de café de São Paulo, de Minas, eles se associam com os militares, e é um militar, o Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal não é nome, é um título, naquela época, um título acima de general do exército. Ele vai lá e simplesmente faz o golpe, ele proclama que agora o Brasil é uma república. Dom Pedro II, já idoso, não resiste, e então o Brasil se torna uma república através de um golpe militar, com o apoio dos fazendeiros de café, sem participação popular. Aliás, os fazendeiros de café também estavam descontentes com a monarquia, como nós vimos na aula passada, com o fim da escravidão, com a Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Então, com a Lei Áurea, os fazendeiros perderam os escravos e ficaram descontentes. Isso ajudou também a acontecer esse golpe. Então, não teve participação popular. E aí a gente vai ter a Constituição de 1891. Lembra que tinha a Constituição de 1824, que tinha sido feita pelo Dom Pedro I, que foi a Constituição do Império, e agora vai ser a Constituição de 1891, uma nova Constituição para o Brasil, colocando, portanto, que o Brasil seria um país republicano, uma república federativa dividida em estados, dividida em 3 poderes. Então, cada estado, portanto, teria autonomia para eleger os seus representantes, os seus governadores. Ainda eram chamados de presidente do estado, mas é o mesmo papel de um governador, e aí teria essa autonomia para os estados, ok? Então nós vamos ter essa modificação. Aliás, outra mudança também, que a Constituição de 1891, ela acabou com a religião oficial. No Império, o Brasil tinha uma religião oficial, que era a Igreja Católica, e é com a Constituição Republicana que se estabelece o Estado laico, e o Brasil, portanto, passa a ter liberdade para se praticar qualquer religião. Bom, o que vai acontecer em Goiás durante tudo isso? Primeiramente, o nosso autor clássico, o Luiz Palacin, ele diz o seguinte: em Goiás, graças à sua estrutura socioeconômica e cultural, as manifestações republicanas foram tardias e inexpressivas. Ou seja, esse movimento republicano que começou a tomar o Brasil com mais força a partir da segunda metade do século XIX, não encontrou esse terreno fértil em solo goiano. Você tem uma figura que é a do Guimarães Natal. Ele tenta trazer essas ideias, mas ele não consegue muitos adeptos. Como eu disse na outra aula, o jornal era o importante veículo para difundir essas ideias, então ele cria o jornal O Bocaiúva,
para poder convencer as pessoas dos seus ideais republicanos. Outro jornal também que teve um papel considerável foi o jornal O Brasil Federal, né? Mas, como nós dissemos, aqui em Goiás não era tão expressivo esse movimento. Mas o que vai acontecer? No dia 15 de novembro de 1889, o Brasil se torna uma república. A notícia vai chegar em Goiás. E é interessante que o próprio Palacim diz o seguinte: como Goiás não tinha ainda telégrafo, a notícia da proclamação da República só chegou através de uma carta vinda de Franca, interior de São Paulo, no dia 28 de novembro, colhendo de surpresa todos os políticos da província, né? Ou seja, todos foram pegos de surpresa. E aí ele nos lembra o que eu já disse: o povo não participou da vida política, portanto, o 15 de novembro nada representou para a população. Isso é muito importante você guardar. Geralmente, provas, quando falam dessa transição do Império para a República, elas questionam muito isso, a ausência de participação popular. Por isso é muito importante que você guarde bem essa informação. Não teve participação popular na proclamação da República, tanto no Brasil, quanto mais em Goiás, cujas ideias republicanas ainda eram mais inexpressivas ainda. Bom, o Palacim também vai dizer que após a notícia, as diferentes facções políticas, lembra da aula passada que o Brasil era dividido politicamente em liberais e conservadores. Então, em Goiás a gente também tinha esses dois grupos, e aí eles procuraram assumir atitudes que lhes assegurassem o poder na nova ordem constituída. Então veja, como a gente tinha a figura republicana do Guimarães Natal, ele passa, e ele era cunhado de uma dos Bulhões, né, da família Bulhões. Então ele vai acabar assumindo, ainda que provisoriamente, como o primeiro presidente do então estado de Goiás. Ele é aclamado em praça pública, porém ele fala que ele não quer assumir sozinho, que é muita responsabilidade. Então ele convida mais 2 políticos para formar com ele uma junta provisória. E aí sim, o estado de Goiás ele passa a ser um estado republicano, vamos dizer assim. Ele se torna um estado dentro de um Brasil republicano. E é interessante que, olha só o que o Palacim fala, né? Os efeitos do 15 de novembro em Goiás prenderam-se a questões administrativas e políticas. Os fatores socioeconômicos e culturais não sofreram abalos, ou seja, não mudou nada na sociedade. O cidadão continuou a sua vida normalmente. O ex-escravo que tinha sido liberto continuou caminhando para o marginalismo social. As elites dominantes continuaram as mesmas. Não aconteceu ainda aquele projeto de transformar o Brasil, ficar mais branco, né, de trazer europeus. Não vieram esses imigrantes como se esperava que viesse para Goiás. Os latifúndios improdutivos continuaram latifúndios improdutivos. A decadência econômica permaneceu desde a época da mineração. A pecuária e a agricultura ainda eram deficitárias, a educação era insuficiente. E aí ele conclui: o povo continuou esquecido em suas necessidades, mas usados pelos políticos, que baixavam decretos em seu nome, né? Então dizia que estavam fazendo aquilo pelo povo, mas não era. Os Bulhões, né, continuaram donos do poder, como o Palacim diz, né? Então essa família tem uma importância muito grande. Só que veja, se ele já tinha um poder na província, quando ela era subordinada ao poder central, agora que se tornou um estado que tem mais autonomia, os Bulhões vão ter ainda mais poder. Então ele diz o seguinte: os primeiros anos de Goiás República estão cobertos de luta pelo poder político. São elas, em parte,
reflexo da conjuntura nacional. Então, o que acontece? Como a gente vai ter muitos conflitos a nível nacional, porque não é simples você mudar toda uma estrutura de governo de um país, talvez isso mergulha o país em uma crise, claro, vamos ter crises e conflitos, isso se reflete em Goiás, ok? Então, nada de pensar que essa transição foi tranquila, não foi. Não teve participação popular, mas entre as elites políticas existiam muitas e muitas disputas, né? E aí a gente tem até informação de que foram 6 presidentes em 2 anos, né? Então, como eu digo, você não precisa decorar essas informações, esses números, mas é importante você saber. Se cair na sua prova, teve tantos presidentes de Estado, né? 6 governantes em 2 anos. Né? O que isso significa? Isso evidencia todo o conflito que estava acontecendo. Veja, como eu disse, a República no Brasil foi proclamada, ou seja, o golpe, né, que a gente chama de proclamação, se deu por influência e ação dos fazendeiros de café, que eram civis, e dos militares do exército. Depois que implanta-se a República, depois que a monarquia caiu, começa a ter uma disputa, portanto, entre esses fazendeiros de café civis, que vão ser liderados por um paulista chamado Prudente de Moraes, e os militares, que têm 2 nomes importantes, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Então, inicialmente é eleito o Marechal Deodoro como primeiro presidente, eleito pela Assembleia de Deputados, que era para ser provisoriamente, depois ele é eleito para um primeiro mandato, ele renuncia, o Floriano assume, e depois de muita crise, você tem o primeiro presidente civil, que é o Prudente de Moraes, um produtor de café de São Paulo. Como que isso vai se refletir em Goiás? Bom, primeiro, você tem uma disputa entre 2 famílias. A família Fleury apoia o Marechal Deodoro e os Bulhões apoiam os Fleury. Ficam ao lado dos militares e os Bulhões ficam ao lado dos civis produtores de café. O que acontece? Quando o Marechal Deodoro cai e o Prudente de Moraes assume como presidente, né, e passa o governo a ser civil e tal, com fazendeiros de café, fazendeiros de leite de Minas também, os Bulhões consolidam seu poder, a família dominante politicamente em Goiás. Só que depois vamos ter uma divisão e da família Bulhões vai sair a família Caiado como liderança política. E o que acontece? Nós vamos ter depois um presidente chamado Hermes da Fonseca, que também vai ter algumas crises, por isso que é complicadíssimo a gente resumir tanta informação em um vídeo tão curto para o YouTube. O ideal é que a gente pudesse ministrar isso em forma de um curso, ou até mesmo em encontros presenciais, e é muito complicado a gente resumir tanta informação para um vídeo do YouTube sem cometer um erro, sem cometer um equívoco que passe alguma informação errada para vocês. Então, por todo esse trabalho, eu já te peço, dê um like, porque é muito importante para o canal. Não te custa nada, é menos de 1 segundo, mas ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e mostrar para mais pessoas e fazer o canal crescer. Então, conto com você, conto com o seu like. Então, os Bulhões apoiam o Hermes da Fonseca, e quando o Hermes da Fonseca cai, os Caiados, aí liderados por um político chamado Antônio Ramos Caiado, ele ganha proeminência e a família, portanto, se torna a família que vai dominar pelos próximos anos. Agora, nós vamos ver na próxima aula que na década de 30 vão acontecer mudanças, mais uma vez, a nível nacional, e isso terá reflexos em Goiás. É quando essa dominação da família Caiado vai sofrer vai diminuir a sua influência com a ascensão de outras figuras políticas, entre elas Pedro Ludovico Teixeira, que vai fundar uma nova capital, mas isso aí fica para a próxima aula, ok? Então,
Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe com os seus contatos no WhatsApp, no Telegram, nas suas redes sociais como um todo, que isso vai ajudar muito o canal. Sucesso para você na sua prova, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.